Senhores e senhoras, acho que uma coisa que vocês já ouviram muito, né, de várias pessoas, de várias situações, é que, você está acreditando nisso, mas isso é só uma história, isso é só um filme, isso é só um livro, isso aqui nunca existiu. Por que que você está sendo influenciado por uma história que nunca existiu? Você está sendo influenciado por um personagem que nunca existiu? Mas o que que Raskolnikov tem a ver com a minha vida hoje? Né? O que que Ivan Illich tem a ver com a minha vida hoje? Né? O que que os personagens bíblicos têm a ver com a minha vida hoje? Eles são histórias da carochinha, isso nunca existiu. Apesar que os personagens bíblicos existiram de verdade, né? As histórias bíblicas são reais. Ah, existe muito preconceito ainda, né, até hoje, sobre a questão da literatura, dos filmes, né, e das histórias que nunca existiram, porém influenciam as pessoas, gerações, influenciam culturas, influenciam, na verdade, sociedades inteiras. Né? Roma, o Império Romano não teria sido o Império Romano sem a Eneida de Virgílio. Né? Por mais que muitos discordam, o Ocidente não seria o Ocidente sem o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, sem todo o Antigo Testamento judaico. Né? Por quê? Cara, história influencia muito mais do que você pensa. Né? Nós somos influenciados por histórias. Né? As civilizações, elas mantiveram suas culturas, mantiveram seus mitos fundadores, e mito estou usando, né, na expressão, não estou usando na expressão apenas daquilo que não existiu, né, daquilo que é contado apenas para ilustrar algo, mas mito no sentido, né, daquilo que é o fundamento daquela sociedade. Né? As sociedades mantiveram os seus mitos através de contar histórias. Né? E, cara, antigamente não tinha computador, antigamente não tinha papel, antigamente não tinha impressão. Então as histórias eram contadas oralmente. Né? Tem aquela figura, né, da fogueira, as pessoas sentadas ao redor da fogueira, no qual o sábio daquela região, né, o mais velho, normalmente contava as histórias dos seus antepassados, né, isso era passado de geração em geração, isso que a gente chama de tradição oral. Porque as histórias é o que marcam o cidadão. Olha para você mesmo, olha para sua mente, você aprende muitas coisas muito mais por meio de histórias do que conceitos. É muito mais fácil, né? Estou dizendo que é fácil fazer isso, não estou dizendo que é fácil ler. É muito mais fácil você aprender as histórias que se passam na Divina Comédia, os conceitos que ali estão colocados através do meio de histórias, do que você aprender toda a teologia que está na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, por exemplo. Sendo que uma reflete a outra. A Divina Comédia, ela foi escrita com base no tomismo, com base na teologia, toda a teologia tomista e teologia escolástica. Mas isso é um papo para um outro vídeo, mas só estou dando um exemplo. Então, o que acontece é o seguinte, as histórias impactam. Isso é tão verdade que o Criador do mundo, quando veio à Terra, ou na verdade, quando ele começou a se revelar aos povos, ele não se revelou através de conceitos gerais, ele não fez um preâmbulo filosófico, um preâmbulo teológico, e colocou na mente das pessoas e falou, tô aqui, ó, a minha existência se prova através disso, logicamente, não, através da história, começando com Abraão, passando por Jacó, passando por Isaac, Jacó, e aí o reino de Israel, até depois Nosso Senhor Jesus Cristo, e a Santa Igreja, e aí toda a história da Santa Igreja. Então, a revelação divina se deu por meio da história, se deu por meio de histórias. É claro que Deus ele pode escrever a história de maneira real, né? Deus é o único que consegue agir por palavras e também
procuração. Então, há um pouquinho essa diferença, mas o conceito de história estava ali desde sempre. Porque sem as histórias, nossa vida seria muito empobrecida. Né? Então, por isso que a questão do storytelling, né? Até eu não lembro quem falou isso, mas que ganharia muito dinheiro quem soubesse contar boas histórias. Isso é verdade, porque as histórias que impactam são as histórias que trazem, que conseguem entrar no coração das pessoas. Né, né, Elisa? Você gosta de história, né? Bom, depois dessa pequena interrupção, voltamos aqui e eu estava falando o seguinte, né? As histórias elas são importantes para toda a nossa sociedade humana, para todos nós humanos, para mim, para você. Né? Nós conhecemos o passado, nós conhecemos nossas raízes, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a verdade através de histórias, né? A criança aprende através de histórias, a criança não aprende através de conceitos. E nós, por toda a vida, aprendemos muito mais com histórias do que com livros conceituais. Né? Por exemplo, né? Eu não preciso ter cometido um assassinato, eu não preciso ter vivido na pele uma perseguição criminal para entender o que Raskolnikov estava pensando, para entender o peso daquilo que Raskolnikov tinha em sua mente depois de ter cometido o crime contra a usurária. E todo o processo que ele passou de tentar justificar o crime, né, criar até aquele artigo de jornal que ele criou, né, para tentar justificar o seu crime, a tentar a partir disso se justificar, na verdade, ele não estava tentando justificar o crime para os outros, tentaram justificar o crime para si mesmo, né? E a partir daí, depois ele se entrega, ele percebe que ele não vai conseguir fazer isso, ele se entrega à redenção através da expiação da sua culpa, né? Aceitando, depois de ter conhecido a Sônia, aceitando o exílio na Sibéria, se entregando, né? Na verdade, né? A polícia e aceitando o exílio na Sibéria como pagamento dos seus crimes e a partir daí ele entende. Então eu não preciso para ter essa experiência, eu não preciso cometer um crime. Eu posso ler o Crime e Castigo e viver essa vida. Bom, mais uma interrupção. Eu vou pedir música do Fantástico. Né, hoje tá difícil. A questão das histórias, né, como diz o professor Olavo, ele sintetiza, né, as histórias, né, a literatura, na verdade, como é um sonho acordado dirigido, né? É bem interessante essa expressão, porque realmente é uma coisa que você entra, né? Quantas vezes eu já não me coloquei, né, na vida dos personagens ali lendo, né? Um que aconteceu muito recentemente, né, que eu vivi essa história foi do Ivan Illich, a morte de Ivan Illich, né? Ali eu percebi através de entender a mente do Ivan Illich, como é que é a morte de alguém sem fé. Aí eu comecei a entender, eu falei, cara, não posso ser assim. Né? Porque você começa a entrar na história de uma maneira tal que você começa a viver a vida do personagem, mentalmente, obviamente, né? Não dá para viver fisicamente. Porém, é um sonho acordado dirigido, né? Ali você começa a entender vários conceitos da sua própria vida, entender coisas da sua própria vida através dessa história. Né? Então, para você viver isso, para você viver essa experiência, viver a experiência que o autor, né, quis colocar ali, né, para viver aquela experiência de uma maneira plena, você tem que fazer, né, o que o poeta Samuel Coleridge diz sobre a suspension of disbelief, né, ou seja, a suspensão da descrença, né, você ler aquilo como se aquilo tivesse acontecendo de verdade naquele momento. Nem que se aconteceu, né, estou num relato de jornal, não,
está acontecendo ali. Você está vivendo aquela história, você está vendo ali capítulo por capítulo, né? Isso pode acontecer para novela, pode acontecer filme, pode ser mais, principalmente para literatura, porque a literatura, principalmente a literatura universal, ela fala sobre todas as dores, desejos e tudo que pode acontecer na vida das pessoas, né? Não é aquilo que acontece, mas aquilo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, né? Talvez não da mesma forma, né, que está descrito, mas o conceito que está ali explorado pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, essa é a grande importância, né? A importância de se ter um imaginário, né? É muito melhor você ter um imaginário repleto de bons e maus exemplos na sua vida, porque você tem uma cabeça cheia de conceitos. Porque os conceitos, eles só vão ser entendidos por você através de um imaginário repleto de certas imagens, né? Quem tem mais figurinha vai conseguir entender melhor as coisas, né? Imagine um quadro, né? Imagine você ter uma descrição de um quadro mentalmente. Imagine a Mona Lisa. Ah, alguém descreveu para você a Mona Lisa. Só que, cara, se você não ver a Mona Lisa, você não vai entender exatamente o que é a Mona Lisa, o que se trata a Mona Lisa, né? Talvez você entenda a importância, você entenda, né, que eu traço assim, daquela forma, só que você não vai conseguir aprender na sua mente o que é a Mona Lisa. Então, a literatura é isso. E, né, como o título do vídeo diz, a experiência de Dante, né, estou vivendo lendo a Divina Comédia, né, principalmente na Quaresma. Porque Dante, né, como disse, né, no sétimo andar do purgatório, né, um dos condenados ali, disse a Dante, né, que ele era um privilégio dele estar ali antes da morte, né, para saber como é o pós-vida, né? E realmente é um privilégio, porque ele está experimentando uma coisa que poucas pessoas, né, talvez Dante e São Paulo, tenham experimentado antes de morrer, né, de conhecer a verdade do inferno, a verdade do purgatório e a verdade do céu. Você fala, ah, Vitor, mas isso daí é invenção do próprio Dante. Ora, muitos papas chamam a Divina Comédia do Quinto Evangelho, né? Muitos consideram que a Divina Comédia é a descrição do cristianismo, de todo o conceito do cristianismo, através de uma história. Muitos santos, muitos doutores da igreja. Não sou eu que estou falando, né? E quando você lê essa história, de uma maneira que fazendo a expressão da descrença, vivendo como um sonho acordado dirigido, você começa a ter a mesma experiência que Deus teve. Você começa a se ver ali no meio e fala, cara, olha como é necessário a contrição, olha como é necessário lutar contra o pecado, olha como é necessário evitar o inferno, o purgatório e ir para o céu, e como é maravilhoso o céu. Né? Pelo menos é isso que eu tenho percebido, principalmente na Quaresma, né? Isso me levou a duas coisas principais, né? A questão, né, já falei a questão de evitar o pecado, como é importante isso tem me dado força para lutar contra os meus pecados. Isso é bem interessante, né? Porque eu começo a entender o que é a riqueza do céu, o que é a riqueza da terra, a diferença, né? E como realmente a riqueza do céu é muito melhor, né? Tanto que eu compreendi de maneira muito mais clara, né, o que Nosso Senhor disse no Sermão da Montanha, né? Ele fala, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem a traça consomem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí eu comecei a compreender de maneira mais clara, eu sempre tentei compreender essa questão de buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, a questão dos tesouros do céu e da terra. Conceitualmente eu sabia, só que lendo
a experiência de Dante, e eu comecei aquilo começou a grudar, e as imagens começaram a aparecer. E agora eu entendo o que se refere a qual que é a realidade do nosso Deus que está colocando aqui, né? E aí, isso me levou ao seguinte, né? Agora eu tô meio... Não vou dizer essa palavra, porque não tem outra melhor. Mas eu tô meio tarado por indulgência. Eu tô atrás de indulgência, né? Eu tenho o meu missal, né? O meu missal velho de guerra. Aí eu fico procurando coisas assim, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas está escrito aqui, ó. Não vai focar isso aqui. Mas está escrito aqui, indulgência de 3 anos, de 7 anos, após a recitação do Rosário, no mês de outubro, em todas as quarta-feiras do ano, indulgência plenária, se recitar o mês inteiro. E aí eu comecei a pesquisar, que nem um maluco, além do missal, né? As indulgências que tem durante o ano. Porque, cara, a igreja... Cara, se você não é católico, você está perdendo muita oportunidade, de verdade. Porque a igreja te dá repletas oportunidades de indulgência. O que é... Aí você fala, mas o que é indulgência? Indulgência é a suspensão da pena dos seus pecados. Porque por mais que você tenha sido perdoado, né, você foi lá, se arrependeu, aí foi lá com o padre, se confessou, tudo bonitinho, beleza. Por mais que tenha acontecido isso, se você não tem a purgação dos pecados aqui na Terra, você vai para o purgatório, para purgar o que faltou, né? O arrependimento é o primeiro passo, depois vem a purgação. E aí, quando você purga, aí você vai para o céu. É claro que quem está no purgatório já tem o céu. O céu será uma coisa que... isso é uma coisa que já está certo, só que você pode ficar séculos ali, né? Tem um caso na Divina Comédia que o cara tinha que esperar 30 vezes o número de anos que ele não foi que não foi convertido. Se o cara viveu 30 anos, ele tem que esperar 900 anos, porque tem um antipurgatório, né? É uma coisa que eu não sabia, aprendi com Dante. Você tem aquelas pessoas que se converteram um pouco antes da morte, né? Se converteram no momento da morte. Essas pessoas vão para o antipurgatório. Eles têm que esperar ali um tempo antes de ir para o purgatório. Então, o cara tem que esperar ali, né? Ficar esperando, simplesmente esperando. E depois ainda purgar os seus pecados no monte do purgatório para depois ir para o céu. Só que você pode cortar o caminho tendo as indulgências, tomando as indulgências. E a plenária significa, cara, zero, né? Indulgência de 3 anos, 7 anos, quer dizer, 7 anos a menos, 3 anos a menos. Só que as plenárias, elas cessam. Cara, e a igreja tem diversas festas no ano inteiro para você fazer isso. Então, se você não é católico, está perdendo uma grande oportunidade, né? Mas o ponto desse vídeo não é isso, né? Isso eu posso comentar de maneira mais clara mais para frente, mas o ponto é, cara, a literatura, o imaginário é muito importante, né? Você que é copywriter como eu, né? Você que trabalha com marketing, até você que trabalha com conteúdo, cara, ter repertório é a coisa mais importante que se tem. Ler livros, ler bons livros, né? Não vai ler um Diário de Banana, pelo amor de Deus, né? Ver bons filmes, né? Escutar boa música, assistir boas séries, né? Mas somente literatura. Cara, se você quer ter um imaginário muito bem estruturado, na verdade, leia literatura clássica, leia literatura russa, leia os grandes clássicos, né? Divina Comédia, leia Virgílio, leia Aristóteles, leia essas coisas que basicamente estão contadas em histórias, né? Tem até uma lista, né, do professor José Moninarcer, que eu estou seguindo, e se você olhar na lista, são 100 livros, e desses 100 livros, 80 e poucos, 89, 88,
Se eu não me engano, são histórias. Não são livros de filosofia conceituais. Você tem os clássicos ali, Aristóteles, você tem, né, a Boécio e tal, mas o resto, basicamente, são histórias. Stendhal, Dostoiévski, Tolstói, né, A Divina Comédia, e vários outros livros de história. Então, cara, história é muito importante. Né? Quer ser realmente inteligente, quer ser realmente estar inserido na verdade, leia histórias e não fique na mediocridade do mundo atual. Bom, senhores, então é isso que eu queria falar hoje. Tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, né? E vamos criar essa comunidade para sair da Matrix e falarmos das coisas que realmente importam. Muito obrigado. Fui!